para gravar. Acho que agora vai. Então, gente, meu nome é Pietro. Só vou fazer uma rápida introdução antes de começar a palestra do professor. Meu nome é Pietro, eu sou um aluno do último ano do bacharelado em matemática e eu faço parte desse grupo agora que a gente está começando, chamado Grupo A5, tá bom? A nossa ideia é aproximar a matemática universitária dos alunos do IME. E a gente pensou em começar fazendo esse seminário, seminário 5, hoje vai ser o nosso primeiro seminário, mas em breve a gente não vai ficar restrito só a seminários e vai vir eventos diferentes por aí. Tá? Então fiquem de olho no nosso site. Hoje, no nosso primeiro seminário, quem vai falar é o professor André Salles de Carvalho. Ele é um professor associado ao Departamento de Matemática Aplicada e sou especialista em sistemas dinâmicos. Acho que agora eu vou passar a bola para ele e se ele quiser também falar alguma outra coisa. Oi, gente. Oi, Pietro, obrigado pelo convite. Então, eu sou especialista em sistemas dinâmicos, mas eu vou falar de geometria hoje. Bom, quer dizer, eu adaptei uma palestra que eu já dei algumas vezes em contextos um pouco mais eu vou apresentar aqui logo, né? Eu vou apresentar a tela inteira e vocês depois... que eu já dei para audiências gerais, assim, essa palestra é digerível. Bom, eu pelo menos espero que ela seja digerível por todo mundo. Bom, deixa eu falar então. Bom, se alguém precisar perguntar alguma coisa, pode interromper e me dizer. Vocês estão vendo a minha tela aí, não estão? Estamos sim, professor. Perfeito. E outra coisa é que se eu posso até fazer Ctrl L aqui. Quer dizer, vocês querem que eu aumente essa tela aqui ou não? Né? Eu posso aumentar, mas aí vocês teriam que me dizer, usar a voz se alguém quiser falar comigo. Né? Não adianta muito botar no chat se eu não ouço. Tudo bem? Professor, se você quiser, eu posso ler se tiver alguma pergunta no chat. E aí. Tá, então tá ótimo, por favor. Tá bom. Então tá bom. Então vamos lá. Então essa palestra. Desculpa, o que foi? Não, esse tamanho tá bom. O outro estava muito pequenininho. Agora melhorou. Tá ótimo. Então tá aí. A forma do espaço é matemática, né? Então eu vou contar uma historinha aqui. Que em 1985, um matemático extremamente interessante, na verdade, essa palestra quer dizer, é muito inspirada, né, por esses eventos aqui. Ele foi aluno, né, de um dos maiores matemáticos do século XX, chamado William Thurston, e ele publicou as memórias de um indivíduo chamado O Quadrado. E aí tem essa piadinha aqui de que o Jeff Weeks arriscou a sua carreira e reputação porque o O Quadrado estava preso por subversão. Tá? Então, vamos ver. Então, o Quadrado era uma pessoa extraordinária, não por ter um nome tão esquisito, mas por seu nome ser tão descritivo. O Quadrado era um quadrado. E o Quadrado era um habitante de Planópolis, que era a única cidade no planiverso que é um universo bidimensional. Né? Então, nesse universo, né, é um universo totalmente bidimensional, não é algo para o qual a gente olha, né, de outro lugar. Né? Lá só tem duas dimensões. Tá? E a gente, no planiverso, não tem gravidade e os habitantes podem se mover em qualquer direção. Tá? E aí, uma vez, um físico da USP, e USP é a Universidade de Planópolis, chamado Decagon, propôs uma teoria. Bom, quer dizer, sempre se pensou que o planiverso fosse um enorme plano. Né?
Mas o Decágono, em algum momento, propôs uma teoria alternativa, segundo a qual o planiverso não é um enorme plano, infinito, por assim dizer, mas é um plano que se fecha sobre si mesmo, né? Que não tem borda. Quer dizer, você não pode andar, né, até chegar e cair para fora do planiverso, né, como se pensava sobre a Terra, né, antigamente. Mas, né, por outro lado, você não pode cair para fora dele, mas tampouco isso é uma coisa infinita. Tá? O universo é finito, né, sem ter um lugar, né, de onde você cai para fora dele. Né? Não tem fora. Né? O planiverso é o planiverso, é tudo. Né? Então, quer dizer, essa discussão é uma discussão que interessa a físicos do planiverso, eventualmente a matemáticos, mas os habitantes normais não entenderam o que isso queria dizer e, bom, voltaram a assistir novela, tá? Bom, mas o Quadrado era um cara bastante indômito e curioso e resolveu se dispôs a tentar testar as ideias do Decágono, tá? E teve a ideia de sair andando sempre numa direção fixa, digamos, para o oeste, né? E achando, bom, se o Decágono estava certo, quer dizer, se o planiverso é finito, ele vai andar e acabar, se ele sempre for na mesma direção, é provável que volte, né, da onde ele começou. Né? Porque não dá para andar indefinidamente, porque o planiverso é finito. Né? E, bom, mas só para garantir que não ia dar nada errado, ele comprou um monte de fio vermelho para ir desenrolando atrás de si, para se desse algum problema, ele poder voltar, né, para trás. E o que aconteceu foi exatamente isso daqui, que o Quadrado saiu, deu tudo certo, né? E ele saiu desenrolando o seu fiozinho e andou 3 semanas, saiu para oeste e voltou do leste. Tá bom? Bom, mas, quer dizer, nem todos os físicos e cosmólogos e planólogos e matemáticos ficaram convencidos com essa experiência, porque ela poderia ter sido uma coisa como está mostrada na figura aí. Né? Tem Planópolis, é um lugarzinho ali, e ele saiu um pouquinho da direção oeste e acabou dando uma enorme volta, né? E fez um grande círculo. Bom, o Quadrado resolveu falar, bom, então tudo bem, vamos fazer uma outra experiência e eu vou em outra direção, né, agora, digamos, vou para o norte e ver o que acontece, esperando, claro, voltar novamente e, bom, para ver o que acontecia. Tá? Então, o que aconteceu foi a mesma coisa, o Quadrado foi para o norte, reapareceu, voltou para casa no sul, mas 2 coisas curiosas aconteceram. A primeira é que a viagem foi mais curta, né? Levou apenas 2 semanas. E segundo, e isso é mais intrigante, é que ele não viu o fio vermelho em lugar nenhum. Ele saiu para o norte, voltou pelo sul e não passou pelo fio vermelho nessa segunda expedição. Né? Bom, isso é curioso porque quer dizer, o Decágono e outros físicos imaginavam que talvez o planiverso fosse essa figura aí, né, que eles chamavam de hipercírculo. Né? Então, o círculo é um círculo, né, como a gente conhece, essa coisa unidimensional, que os habitantes do planiverso de Planópolis, em particular, conheciam, mas o hipercírculo era uma coisa meio abstrata, né? Mas a figura está aí. Mas se o planiverso fosse, de fato, um hipercírculo, então o Quadrado teria encontrado o fio vermelho aqui, ó. Oh, meu Deus do céu. Ah, tá dando problema. O que aconteceu? Desculpa, gente. Eu tô... Acho que era só no computador das pessoas. Eu estou falando bem? Estão me ouvindo ou não estão? Sim. Está dando para ouvir perfeitamente. Acho que foi uma coisa mais... Outro dia eu estava dando aula e continuei falando e a conexão já tinha caído há um tempão. No caso, acho que pode continuar. Tá. Ok, melhor.
Então, quer dizer, a ideia do Decágono é que se Planópolis fosse um hipercírculo, a primeira viagem ao redor do círculo vermelho... Vocês estão vendo meu mouse também, não? Sim, também. Sim, sim. Então o quadrado deveria ter cruzado o fio vermelho ao longo da rota azul, né? Que aqui está preta. Mas, bom, essa outra rota, ele devia ter cruzado exatamente uma vez e não cruzou. Tá? Bom, isso ficou desse jeito durante muito tempo e chamaram, os físicos de Planópolis chamaram isso de o mistério dos fios disjuntos. Né? Até que um triângulo, o triângulo, que era um matemático, sugeriu uma maneira e depois várias outras, na verdade, para solucionar, para resolver esse mistério. Né? E está aí a resolução que o triângulo propôs. Então, o planiverso, ao invés de ser o hipercírculo, né, é uma figura como essa que está desenhada aí. Então, é possível você fazer uma viagem para o leste e voltar pelo oeste, e depois fazer uma para o norte e voltar pelo sul, sem jamais cruzar o caminho que você tinha percorrido antes. E, bom, em seguida, várias outras possibilidades, percebeu-se que várias outras possibilidades para o planiverso resolviam o mistério, certo? Esse mistério dos fios disjuntos, quer dizer, a gente poderia ter esse primeiro planiverso aí acima à esquerda, ou o segundo acima à direita, e muitos outros, e na verdade um número infinito deles. Bom, essa historinha aí é uma historinha para a gente se colocar mais ou menos, né, no lugar, né, que de fato a gente ocupa, quando a gente pensa sobre o nosso universo. Então assim, a gente... É uma coisa extraordinária, de certo modo, que quer dizer, que os mamutes e os homens das cavernas, né, e as mulheres das cavernas achavam que a Terra era plana, né, ou talvez sequer se perguntasse muito sobre esse assunto, mas assim, é óbvio que do ponto de vista de você caçar e viver, né, nomadicamente em pequenos bandos, então tudo faz se a Terra é plana ou redonda ou o que quer que seja. Né? Mas a gente, né, descobriu muita coisa e de lá para cá muita coisa aconteceu e a gente sabe, bom, que a Terra é redonda. Mas a nossa ignorância, né, em relação ao universo é comparável, né, a ignorância dos habitantes de Planópolis aí. Então, o que está escrito aqui? Sim. Então, quer dizer, a ideia é de que, quer dizer, a nossa dificuldade em relação ao que é o nosso universo, né, a gente deve comparar com a dificuldade de seres bidimensionais para entenderem, talvez, o que seria a esfera, né, que eu chamei de hipercírculo, ou o que é o toro, ou o que é o bitoro, né, o toro, o bitoro, o tritoro, etc. Certo? Então, é isso que a gente sabe muito pouco sobre isso. Né? Então, bom, eu estou chegando, já comecei a falar disso. Essa pergunta totalmente básica que a gente não sabe responder. Né? A gente está no século XXI, a gente tem telefones celulares, a gente pode fazer ensino remoto, a gente tem até a vacina para a Covid, que transforma a gente em jacaré, mas a gente não sabe, a gente não tem a menor ideia, na verdade. Bom, mas assim, essencialmente a gente não sabe qual é a forma do nosso universo. Tá? Mas então está aqui algumas situações que a gente, né, poderia se colocar, né, para tentar, bom, ir se exercitando, né, a pergunta, né, se acostumando com essa pergunta. Então, por exemplo, você pode ser um astronauta, né, e a gente vai ver nesses
programinhas aí que eu vou mostrar exatamente esse tipo de coisa, tá? A gente está numa nave espacial e você viaja, né, ao longo do universo aí, né, e viaja para muito longe, né, e aí vê uma galáxia interessante, chega nessa nova galáxia e procura um planeta simpático para fazer um piquenique, bom, e aí pousa no planeta e descobre que você está de volta na Terra. Ou você pode ser em vez de ser um astronauta, você é uma astrônoma e olha, né, observa o universo e tal, e aí você tem a impressão que, na verdade, se você aponta o seu telescópio para um lado, você observa algum tipo de configuração de astros, etc. e tal, e você aponta uma direção diferente e aparentemente está observando exatamente a mesma coisa. Ou, né, você trabalha com radiotelescópio, por exemplo, ou com rádio mesmo, com ondas de rádio, e você acaba, né, faz um rádio extremamente sofisticado e potente, e aí sintoniza em alguma coisa lá e tal, e aí descobre que você, na verdade, estava ouvindo uma entrevista antiga, né, do Lampião. O Lampião parece que deu uma única entrevista ao vivo, não sei se ele deu outras entrevistas, mas parece que ele deu uma entrevista ao vivo, que foi ao ar aí por uma rádio em algum momento, bom, isso poderia acontecer, por exemplo, hoje, né, com alguém que trabalha com radiotelescópio. Bom, então, quer dizer, a ideia desse tipo de exercício, né, é a gente imaginar, né, o que é, né, o que é o nosso universo, por exemplo. Certo? Bom, eu em particular, não sou astrônomo e vocês tampouco, né? Quer dizer, vocês são alunos da matemática aqui, e matemáticos com frequência, bom, em geral não estão aí pesquisando o universo, mas o que a gente faz, né, uma outra, quer dizer, o que a gente é bom de fazer não é exatamente desenvolver métodos para pesquisar esse nosso universo aqui, mas o que a gente sabe sim fazer é estudar espaços em geral. Tá? E o tipo de pergunta que a gente é capaz de responder, com bastante eficiência às vezes, é quais são as possíveis formas de universo. Né? Assim como o triângulo, né, sugeriu essa, mas depois acabou se tocando que várias outras possibilidades, né, respondiam, né, quer dizer, resolviam um problema observacional físico lá, né, do explorador, o quadrado, a gente pode se perguntar quais são as possíveis formas de universo, que para a gente se trata de descrever, né, os possíveis espaços três-dimensionais. Então, matemáticos chamam espaços três-dimensionais de três variedades. Né? Bom, chamam espaços de dimensão n de n variedades. Né? A gente está interessado especificamente em espaços de três-dimensionais, que a gente vive em um espaço três-dimensional, que do ponto de vista de nós, terráqueos, que vivemos grudados na superfície da Terra, é claro que é totalmente irrelevante, como era para os mamutes e para as mulheres das cavernas, que era irrelevante se a Terra é redonda, toroidal, bitoroidal, o que quer que fosse. Então, para o nosso uso diário aqui, tanto faz, mas não deixa de ser uma questão extremamente interessante, qual três variedade que é o nosso universo. Então, bom, como os habitantes do planiverso, a gente não pode fazer desenhos de três variedades. A gente não pode fazer desenhos, mas a gente... Bom, o que nos obriga a desenvolver outro tipo de técnicas para entender espaços três-dimensionais. Agora, é importante a gente se dar conta de como que a gente está na situação que o triângulo, o quadrado e o decágono estão, né, quando se movem e quando existem, né, como habitantes, como seres bidimensionais. Então, nós somos seres tridimensionais,
e o que a gente consegue ver, né, com nossos sentidos aqui são coisas, né, tridimensionais. A gente pode ver representações de espaços bidimensionais, unidimensionais, claro, mas não fazer um desenho de espaços tridimensionais. Né? Mas o que a gente pode sim fazer é experimentar, né, tentar pensar o que seria estar dentro, né, de vários tipos de espaços diferentes de dimensão 3. Então, deixa eu dar um primeiro exemplo e eu já mostro. Bom, então, um primeiro exemplo do que seria um espaço tridimensional, uma três variedade. E notem, quer dizer, as três variedades das quais a gente está falando aqui são três variedades, de novo, sem bordo, a gente não pode cair para fora da três variedade, e são finitas também. Né? Então, acho que os físicos e cosmólogos mais ou menos concordam que a gente está num universo finito. Né? Mas que universo é esse? E claro que, bom, não só deve ser finito, como não pode ter borda. Né? Se tivesse, né, um fim, o que está depois do fim do universo? Né? Então, bom, então a gente supõe que o universo seja uma três-variedade compacta, muito grande, né? Pelo menos para nossas dimensões, muito grande, mas é compacta e sem borda. E está aqui um desenho, uma representação, porque, bom, aí agora a gente tem que fazer representações, tá certo? Eu não posso fazer um desenho da três-variedade, mas isso aqui é uma representação do que é o chamado toro três-dimensional. Então, esse toro tridimensional é como se a gente pegasse um cubo, né, e identificasse faces opostas por translações. Então, essa face da frente, a gente cola na face de trás, transladando, né? A face do lado cola na face do outro lado, transladando também, e o teto a gente cola no chão. Né? É como se fosse bom, eu não sei se todos aqui, cada um aqui está num quarto diferente, mas a maioria dos quartos é retangular, né? Bom, é cúbico, né? O paralelepipedal, sei lá como é que fala isso. Mas a ideia é que você gruda, você identifica a parede da direita com a parede da esquerda, a parede da frente com a parede de trás e o teto com o chão. Né? E grudar quer dizer o seguinte: essas paredes, quer dizer, a três-variedade ela própria, o três-toro, não tem nada nesses lugares. Certo? Então, se você anda na direção para a esquerda, você reaparece na parede da direita sem perceber que nada aconteceu. Então, uma coisa que você pode... Bom, então está aqui. Mas deixa eu, antes de falar quer dizer, então, uma coisa que a gente pode imaginar é que isso é um aquário. Né? E você pode se imaginar como sendo um peixe aí dentro. Isso agora é um aquário. Na verdade, é um universo ictíaco, onde não, só tem água, e o peixe vive dentro desse aquário aí, e se ele nada para a esquerda, ele reaparece da direita. E se ele nada para cima, ele reaparece abaixo, etc. Agora, o que o peixe vê numa situação como essa? E agora o peixe aqui virou Einstein. Então, se o peixe olha para a direita, ele se vê a si próprio, né, vê o seu lado esquerdo. Né? Porque a luz anda em linhas retas, e a gente vê uma figura parecida com essa, e eu posso mostrar uma situação um pouco mais interessante aqui, usando esse programinha. Esse programinha não, é um programão super interessante, eu já falo para vocês. Mas a ideia é essa, que a gente olha, se eu olho para frente, bom, na verdade, a luz anda, né, caminha em linha reta, e, na verdade, um raio de luz que bateu aqui na minha nuca, né, atinge a minha retina, e eu me vejo, né, as minhas costas olhando para frente. Então, eu vejo as minhas costas, e se eu olho para cima, eu vejo meus pés, se eu olho para o lado direito, eu vejo meu braço esquerdo, e assim por diante. Tá? Então, deixa eu parar de apresentar aqui e apresentar daqui do meu outro computador.
Vocês estão vendo aí? Está tudo bem? Perfeito, perfeito. Então, bom, então, ups. Ok, então, isso aí é uma situação mais... Ups, desculpa aí, gente, eu bati na borda do universo. Tá? Então, como é que chama isso? Aviãozinho de papel aí, colorido, amarelo, vermelho, é a nossa nave espacial. Tá? E só tem uma nave espacial, como também só tem uma Terra, né, no universo. Tá? E a gente vê essa Terra, só que a gente vê várias cópias. Ah, peraí, deixa eu fazer um pouco. Bom, e a gente pode manobrar a nossa nave espacial e passear por aí, mas vejam, quer dizer, se a gente morasse nesse universo mesmo, quer dizer, Deus não colocou essas bordas do cubo para ajudar a gente a descobrir que o nosso universo é um cubo, tá certo? Então, o que a gente veria, né, bom, se o universo fosse toroidal e fosse, pequeno bastante para a gente viajar nele, né, e ver, né, várias cópias de nós mesmos, esse tipo de coisa que a gente veria. Né? Então, a gente veria um número infinito de terras, né, distribuídas, né, de uma certa maneira, mais ou menos, com uma certa simetria aí, que a gente teria que dar tratos à nossa bola, né, para tentar entender, né, sem se deixar colidir com a esfera, porque a gente não... Mas, bom, se a gente coloca nossa nave espacial viajando em certas direções, a gente vê um monte de cópias da Terra alinhadas, etc. e tal, e a gente poderia tentar se perguntar como que, por que, quer dizer, que universo é esse? Tá? E, eventualmente, descobrir que essa disposição de imagens da Terra, né, que a gente vê, que são, na verdade, uma imagem apenas, que são um número infinito de imagens, mas de um único objeto, a gente teria que decifrar isso aí de alguma maneira, resolver quer dizer, que universo que contém, né, e que proporciona, né, a um ser que observa o universo esse tipo de imagem. Tá? Então tá, eu vou parar aqui. Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta nesse momento? Eu vou parar de apresentar aqui e voltar para a minha outra apresentação aqui. Então, ops. Então tá aí o que seria viver num universo toroidal. Então eu quero agora discutir um segundo exemplo, que talvez o exemplo mais... o exemplo do toro, ele é talvez especialmente agradável, de certo modo, para a nossa intuição. A gente entende rapidamente o que é viver num três toro. Tá? Essa coisa, essa simetria das três direções é uma coisa que bom, não só essa simetria, como eu imagino que vocês já tenham andado em algum elevador que tem espelho em ambos os lados e visto a própria imagem um número infinito de vezes. Então, esse tipo de coisa acho que ajuda a nossa intuição. A três esfera é um pouco menos simples de entender, e eu queria falar um pouco mais disso. Tá? Então, o que é a três esfera? Bom, é a esfera tridimensional. Tá? Ah, sim, mas só essa brincadeira. O que quer dizer? Imagine-se o que seria brincar de pique-esconde numa sala três toroidal. Tá? Com móveis, eventualmente, etc. e tal, mas é bastante... Bom, para quem jogou videogame também, tem vários videogames bom, pelo menos os mais antigos, né, que as naves saíam para um lado e apareciam do outro, etc. Era uma versão, o toro bidimensional, né? Mas acho que é
exercício interessante aqui, né? Brincar de pique-esconde no 3 toro. Bom, então vamos falar da 3 esfera. Bom, o que é a 3 esfera? Bom, quer dizer, nós todos conhecemos, né, a 2 esfera e a gente nem chama isso pelo nome esquisito que o Decágono chamava de hipercírculo. Tá aí a 3 esfera na imagem, a 2 esfera, desculpe, e a 2 esfera, bom, eu estou representando ela aqui como a 2 esfera unitária, né, dentro do R3. A gente tem uma figura muito clara do que é a 2 esfera. Bom, só para esquentar um pouco os motores aqui, eu vou cair uma dimensão mais e vou falar da 1 esfera. Né? E a 1 esfera é o famoso círculo, né? Que é a versão unidimensional, né, da 2 esfera. Aqui a gente tem 3 variáveis, é o conjunto de todos os pontos que estão à distância 1 do centro, né, da origem do sistema de coordenadas. Você coloca um sistema de coordenadas no espaço 3-dimensional, e a 2 esfera é o conjunto de todos os pontos que estão à distância 1 da origem. Bom, da mesma forma, a 1 esfera é o conjunto de todos os pontos que estão à distância 1 da origem do espaço 2-dimensional. Então, você pega o plano, bota um sistema de coordenadas e olha para todos os pontos que estão à distância 1 da origem. Bom, e tem caindo uma dimensão a mais, tem uma outra esfera que a gente, em geral, não pensa como esfera, mas é uma esfera, né? A 0 esfera, né? Que é o conjunto de todos os pontos que estão à distância 1 da origem num espaço 1-dimensional. Então, o que é a 0 esfera? Bom, a 0 esfera é um conjunto de 2 pontos, né? O mais e o menos 1. Então, tá, bom, bom, só para, isso aqui é um slide que eu usei em outros lugares, mas assim, quer dizer, às vezes, bom, eu posso pensar na esfera geométrica aqui, mas às vezes eu posso também, quer dizer, não me preocupar demais com a forma dessa esfera, apenas, né, com a forma a menos de deformações, né? Eu posso fazer essa esfera um pouco mais alongada, puxar um pouquinho aqui e acolá, sem arrebentar, sem rasgar e sem... Então, por exemplo, essa figura aqui que tem aí é uma esfera topológica, né? Eu deformei, né? Eu imagino que a esfera seja feita de um material perfeitamente maleável e eu dou uma deformada nela, então isso aí eu também chamo de uma esfera, né? Uma esfera topológica. Pelo menos não é uma esfera redonda como a outra, mas bom. Bom, mas de toda maneira, sem entrar em... Bom, então tá. Então, desculpa, eu acho que isso aqui era, na verdade, desnecessário, mas está feito. Então, vamos falar da 3 esfera. Então, o que é a 3 esfera? Bom, é exatamente o equivalente 3-dimensional das 3 outras esferas que eu falei antes, né? A 0 esfera é o conjunto de todos os pontos que distam 1 da origem num espaço 1-dimensional, a 0 esfera, né? A 1 esfera, que é o círculo, os pontos que distam 1 da origem num espaço 2-dimensional, a 2 esfera, os pontos que distam 1 num espaço 3-dimensional, e a 3 esfera é o conjunto de todos os pontos que distam 1 da origem no espaço 4-dimensional, dimensão 4. Então, tá aí, a fórmula é essa. Agora, o que é esse objeto exatamente é uma coisa que a gente tem dificuldade de entender. Né? Que a gente tem mais dificuldade de entender do que os outros 3, porque a gente faz desenho. Né? Então, bom, vamos pensar um pouco sobre o que é a 3 esfera aqui. Então, uma forma de... Está aí no desenho, né? A 2 esfera, uma maneira de pensar na 2 esfera é como um monte de 1 esferas empilhadas. Tá? Eu boto um pontinho lá embaixo, lá no polo sul, digamos, né? E aí depois eu vou empilhando em cima desse pontinho círculos com raios cada vez maiores. Né? Então, círculos, aliás, são 1 esferas, né? Então, eu vou empilhando eles até um círculo máximo, né, que é o equador, e aí depois eu começo a diminuir e volto, e aí a cereja do bolo é um pontinho final lá no topo do Polo Norte. Tá? Então, isso aí é uma maneira de pensar a 2 esfera. Note que eu poderia pensar também na 1 esfera da mesma forma. Eu boto um pontinho lá embaixo, e aí começo a empilhar 0 esferas, né, até um ponto de distanciamento máximo, e depois diminuo, e isso aí é uma representação, né, mental, ou até pictórica aqui, né, do que é o círculo, né, como um empilhamento aí de 0 esferas, né? 1 esfera como um monte de 0 esferas empilhadas.
Bom, isso aqui é uma representação que eu peguei da internet do que seria a 3 esferas com uma torre, né, uma pilha de 2 esferas. Mas, bom, isso é só um desenho que eu achei bonito, mas que não é muito satisfatório, né? Então, vamos pensar outras maneiras de olhar de pensar nas esferas em geral, né? Então, tem uma outra forma da gente pensar em esferas, tá? Então, a gente pode pensar na esfera, isto é, no círculo, é o desenho à esquerda nessa figura. O círculo, você pode pensar no círculo como a reta unidimensional, né? E você adiciona, você pega e bota um pontinho no infinito, né? E a reta tem duas direções assim que você pode ir para o infinito nelas, só que você junta as duas e cola elas nesse ponto no infinito, né? Você fechando, né, a reta real e botando esse ponto no infinito, juntando as duas pontas nesse ponto no infinito, isso aí vira um círculo, né? Da mesma maneira, você pode pensar na 2 esfera como agora o plano, né, agora você tem um número infinito quer dizer, uma quantidade infinita de maneiras de ir para na direção infinita, né? Mas você junta todas elas num ponto lá no infinito e fecha o plano com esse ponto no infinito, e aí isso aí vira a 2 esfera, como está aqui à direita nessa figura. Tá? Bom, agora, quer dizer, em termos de desenho, né, eu desenhei aqui a compactificação, chamado compactificação por um ponto. Você compactifica R por um ponto, obtém a 1 esfera, isto é o círculo. Você compactifica R2 por um ponto, e aí você obtém a 2 esfera. E, bom, só que o desenho a caricatura da compactificação por um ponto de R3, que também é a 3 esfera, analogamente, tá certo? É uma caricatura. Aí eu desenho R3 aqui, boto um ponto ali, e isso é o melhor que eu posso fazer em termos de desenho. Tá? Pelo menos bom, pelo menos até agora. Tá? Então, mas a 3 esfera também né, a compactificação por um ponto do espaço tridimensional. Tá bom? Então essa é uma, talvez, segunda maneira da gente ir se assenhorando aí do que é a 3 esfera, e eu vou falar de mais uma maneira, que é uma maneira... bom, vocês vejam, deixa eu voltar essa figura aqui. Se você fosse, se você fosse um ser bidimensional, né, e vivesse no plano, né, ou vivesse, né, seja... ou você fosse capaz de, né, entender, né, o que é o plano, como nós somos capazes de entender o que é o R3, tá certo? O espaço tridimensional é uma coisa infinita e tal, e o quadrado, o triângulo e o decágono são perfeitamente cabíveis, mesmo que o planiverso não fosse, talvez, um plano, eles podem entender o plano, né? Agora, o que eles não conseguem visualizar é essa figura da direita aqui, que é como que você faz a compactificação por um ponto do plano. Então, quer dizer, para pessoas do planiverso, o que é a compactificação por um ponto do plano? Bom, é uma coisa mais ou menos assim, né? Desculpa, ele faz um desenho só que com apenas 2 eixos, bota um ponto do lado e fala assim, eu pego todas as maneiras de ir para o infinito nesse plano aqui e vou em direção desse ponto lá no infinito, onde eu juntei tudo de alguma maneira. Tá? Então, eu vou usar esse tipo de imagem mental aqui para descrever a 3 esfera, mas eu vou fazer uma descrição interna, eu vou fazer descrição de objetos dentro da 3 esfera, né, bom, e depois lembrar em algum momento que tem um ponto no infinito ainda, tá bom? Então tá aqui, vamos olhar para esse desenho aqui, tá? Esse desenho aqui é um desenho no plano mesmo, e é um desenho de círculos, tá? Então, tem esses círculos aí centrados, bom, mas não são exatamente centrados, não. Na verdade, isso aqui é um desenho do que seriam uma família de círculos de Apolônio. Mas, de toda maneira, é uma família de círculos, como está desenhada, aí que eles vão, chegam cada vez mais perto de um ponto à esquerda, chegam cada vez mais perto de um ponto à direita, e, bom, em algum momento eles interpolam por uma reta, né, que é uma reta, vai para o infinito, para cima e para baixo.
Mas vocês já podem começar a desconfiar aí que, na verdade, essa reta não é uma exceção, e, na verdade, essa reta é um círculo, porque bom, se tem um ponto no infinito mesmo, né, esses dois extremos dessa reta passam por esse ponto no infinito, então, do ponto de vista topológico, por assim dizer, essa reta com um ponto no infinito, você dá a volta e volta, então a gente não está numa reta, a gente está, na verdade, num círculo. Tudo bem, gente? Eu estou falando demais, tem alguma pergunta? Continuo. Bom, mas se ninguém vai falar nada, eu continuo aqui e... Peraí. Eu, na verdade, descobri que eu posso ver... eu posso ver o chat aqui no outro computador, mas tudo bem. Então tá tudo bem, né? Continua muito louco, você está falando para mim, Laís? Posso continuar? Então tá. Então mas então esqueça o ponto no infinito. Por um momento, voltemos aqui para essa figura plana, e agora a gente vai fazer essa coisa que a gente faz, vai rodar essa figura em relação a esse eixo central aí, e vamos obter a seguinte figura. Tá? Então, cada vez que a gente roda, essa figura é simétrica, tem essa simetria da esquerda para a direita, né? Quando a gente roda cada um desses círculos, né, ele dá a volta e encontra o outro círculo simétrico, e quando você dá a volta completa, isso aí vira, né, uma... Bom, então, a ideia dessa... Desculpa, gente, estou indo para frente e para trás. A ideia dessa figura aqui é que, na verdade, a gente pegou o plano inteiro, né, e encheu ele por esses círculos. Tá? Esses círculos aí que eu desenhei apenas um número finito deles. Bom, quando a gente faz essa revolução aqui, né, quando a gente roda isso em relação a esse círculo central, à reta central, esses círculos viram toros. E está aí um desenho desses vários toros, um toro dentro do outro, como se fosse uma cebola gigantesca. Só que, bom, tem duas situações especiais aqui. Bom, quando eu rodo esse pontinho, que é o centro, né, dos círculos à direita e à esquerda, eu rodo, aí isso é uma figura zero dimensional, um ponto, e aí quando eu rodo isso, aí vira um círculo, né, dentro desse... Bom, tem um monte de círculos cada vez mais fininhos, e no centro deles tem um monte de toros, desculpe, cada vez mais fininhos, e lá no centro deles tem um círculo, né, que é o círculo central de todos os toros desse desenho aqui. Bom, além disso, essa reta no meio aí, é o eixo de rotação dessa minha rotação aí. E, bom, e essa reta fica quieta e, portanto, ela é uma outra reta, tá certo? Agora, quando a gente olha para essa figura aqui, eu gostaria de pensar, na verdade, que tem esse círculo central de todos os toros, mas essa reta central aí, que é vertical, né, na verdade, é um círculo dual, né, que passa pelo ponto no infinito, tá certo? Então, quando a gente volta a lembrar que R3, que S3, que é 3 esfera, é a compactificação por um ponto, né? Eu adicionei um ponto no infinito do R3, né? Eu peguei todo o infinito do R3 e juntei num pontinho lá no fim. Então, essa figura aqui deve ser pensada como uma cebolização da 3 esfera. Tá, então, eu decompus a 3 esfera inteira em um monte de toros encaixados, né? E esses toros encaixados tem dois extremos, por assim dizer. Tem o mais fino de todos no centro dessa figura que a gente vê aqui, né? Que é um círculo, que não é um toro bidimensional, que é um círculo, que está lá no centrinho. Mas quando você aumenta esses toros também, na verdade, eles estão... Quer dizer, exatamente como nessa figura aqui, né? Desculpa, deixa eu voltar. Como nessa figura aqui, que as esferas, né, aumentam de raio e depois diminuem, né? Uma coisa parecida acontece aqui, quando esses toros, né, vão aumentando, na verdade, eles estão o exterior deles está diminuindo, e todos eles tem um toro central, que na verdade não é um toro, né? O mais fininho de todos é, na verdade, um círculo, que aqui nessa figura está representada como esse eixo vertical aí, tá bom? Então, isso aí é uma outra forma de pensar a 3 esfera decomposta como
dois círculos, né? E esses círculos estão enlaçados, e esse enlace, elas têm até um nome, que é o enlace de Hopf, e está decomposta numa quantidade infinita de toros aí que interpolam entre esses dois círculos. Ops. Então, isso aí é essa explicação aí. Então, a gente pensa na três esfera como dois círculos, eu vou mostrar uma figura em seguida, e aí tem uma quantidade infinita de toros, né, uma cebola, né, infinita, que passa de um círculo até o outro. Né? Então, bom, isso dito e visto de outra maneira, está aí, eu agora desenhei só dois toros, né? Um mais finito aí que a gente enxerga, e um outro maiorzinho. Tá? E aí, dentro desse toro deitado, tem esse círculo central, e dentro, né, só que dentro aqui pode parecer que está fora, mas é dentro também, né, desse toro vertical aqui, tem o círculo central, que aqui, né, a gente deve pensar nele como o eixo. Bom, e entre esses dois toros, que é entre essa parte daqui e a parte de fora, quer dizer, a parte de fora desse aqui, né, que é o que está para cá, e a parte de fora desse aqui, que é o que está está entre os dois, né, tem um monte de toros que fazem a interpolação dos dois. Né? E, bom, de certa maneira, né, de certa maneira não, quer dizer, a gente pode pensar na três esfera como isso, quer dizer, o que é esse toro aqui? Bom, na verdade, eu quero dizer um toro mesmo, uma rosquinha, um toro sólido, que a gente chama, né? É uma rosquinha sólida, certo? Quer dizer, se você quiser, matematicamente, isso é o produto cartesiano de um disco por um círculo, né? Então, você faz o produto cartesiano de um disco por um círculo, e esse toro central aqui. Bom, o toro vertical aqui também é um toro, e é um toro sólido, porque ele está cheio de toros cada vez mais estreitos, até que eles viram um círculo central aqui, igual a nossa rosca horizontal também tem um círculo central aqui, essa rosca vertical tem um círculo central aqui, que é o eixo vertical, mas é um toro sólido, né, tanto quanto o outro. Né? Então, você tem dois toros sólidos e você cola o bordo desses toros sólidos. Né? Então, isso aí é uma outra forma muito útil, extremamente útil de pensar o que é a três esfera. Então, está aí um desenho... bom, então, vejam, quer dizer, esses dois toros aqui, da forma que eles estão desenhados, um parece diferente do outro, né? Mas não tem nenhum motivo para... Quer dizer, agora que a gente está na três esfera, a três esfera é igual em toda parte, tá? Igual a duas esfera é igual em toda parte, igual o círculo é igual em toda parte, a três esfera também é igual em toda parte. Então, eu posso dar mexer um pouco, trazer essa parte que na figura anterior está representada como ponto no infinito, e trazer ela para o ponto no infinito e desenhar aí dois toros sólidos. Tá? Então, eu penso que isso aí são dois toros sólidos, enlaçados aí dessa maneira, e se eu abstratamente identifico, né, o bordo de um com o bordo do outro, o que a gente obtém é a três esfera. Se a gente cola esses dois bordos um no outro, o que a gente obtém é a três esfera. Então, Então, agora vamos voltar para o programinha e viajar dentro da três esfera. E, gente, eu devia ter acabado já, o Pietro. Eu vou viajar um pouquinho dentro da três esfera. E tá bom o tempo. Bom, então, deixa eu viajar aqui dentro da três esfera. Como é que eu apresento? Apresentando aqui. Uma janela. Então, agora eu vou mudar espaço. Bom, então tá. Vocês estão vendo aí a imagem? Isso aí, a gente está numa nave espacial se afastando da... gente, espera aí, deixa eu... Bom, eu posso deixar assim, depois eu mudo isso, tá? Então, a gente está... Vocês estão vendo? Sim. Então, tá. Então, a gente está viajando aí na esfera. Tá? Ups, vão bater nela e vão passar pelo outro lado. Tá? Uou! Bom, então tá. Então, vocês estão...
Por que a gente está vendo essas cores no fundo? É o programador que tem mau gosto e botou essas cores no fundo aí, não? Bom, não é, porque, na verdade, a gente está... Quer dizer, na 3-esfera, como os raios de luz andam em círculos máximos são o que seria um análogo de uma reta na 3-esfera, e aqui... Bom, e os círculos máximos todos se encontram em 2 pontos sempre, né? Se encontram em 2 pontos antípodas. Então, a luz anda, né, ao longo desses círculos máximos, e agora isso quer dizer que toda vez que a gente olha né, a gente olha numa direção, a gente vê tudo que a gente vê a nossa nuca, né, como o pano de fundo de tudo que a gente está olhando. Tá? Porque tudo que a gente olha passa, quer dizer, o raio de luz, de certo modo, tem que passar pela nossa nuca. Mas como isso é feio e não ajuda muito, deixa eu tirar isso daqui. Eu vou tirar esse shape aqui. E agora, então tá. Então agora a gente tem a gente para de se ver a si mesmo e a gente começa a viajar aqui e aí a gente vê uma cópia da Terra, e aí a gente vê outra cópia da Terra. E o que está acontecendo, hein? Bom, e tem uma cópia da Terra que é mais apagada do que a outra, né? Vocês estão notando, dá para notar isso ao longo, quer dizer, pela internet aí? Perfeito, perfeito. Está apagada e a outra está mais iluminada. Bom, o que acontece é o seguinte, essas são... Bom, só tem uma Terra, né? Sempre só tem uma Terra, é a nossa Terra. E o que a gente está vendo são 2 imagens da Terra. E notem ainda que a gente está viajando sempre na mesma direção. A gente não está, né, se aproximando e se afastando, se aproximando e se afastando das coisas. O que a gente está vendo é essa imagem da Terra, né, que cresce e diminui à medida que a gente passa por certos, pedaços da... Então, assim, eu não quero me alongar muito descrevendo isso, mas se vocês notarem bem também, quer dizer, a imagem à esquerda está a África de cabeça para baixo e a imagem à direita está o Brasil de cabeça para cima, né? Ou a América do Sul de cabeça para cima. Agora aparece a África de cabeça para baixo. Ah, não, bom, agora ela rodou e tal. Bom, então deixa eu tirar essa... Então, agora a gente pode tirar essa distância, né? Então, essa diminuição aí da luz era porque a luz se perdia ao longo do espaço e a gente estava olhando para 2 imagens da mesma esfera, uma quando ela passa próxima da gente e outra quando ela está longe. Tá? Então, essa aí é a próxima da gente, a gente acabou de... então, até eu, às vezes, fico confuso. Bom, então, essa aí é a imagem longe da gente. Então, deixa eu parar, aliás, na verdade, deixa eu parar, chegar de volta. Bom, então tá, então eu vou parar aqui. Ups, não parei, desculpem. Peraí. Deixa eu parar aqui. Ups, peraí. Desculpa, gente. Tá. Então tá aqui. Essa daqui é a nossa Terra do jeito que a gente conhece ela. Tá aí a Austrália e tal. Agora, bom, então agora eu parei, eu botei a nave espacial aqui em órbita e eu estou olhando para a nossa Terra. Tá? Então está aqui. Agora, o que eu vou fazer é olhar para trás. Tá? Então eu vou olhar diametralmente, na direção diametralmente oposta. E o que acontece? Bom, eu vejo a Terra de novo. Tá? Eu olhei atrás de onde eu estava antes e eu vejo a Terra de novo, só que eu vejo algumas coisas interessantes. Primeiro, que ela agora está de cabeça para baixo. E segundo, deixa eu mudar aqui de volta, e olha só, aqui a gente vê a Terra meio normal, tá certo? A gente vê como a gente olha para um globo e vê a África e tal, e bom, eu estou olhando meio de baixo, então estou vendo o Polo Sul aqui e tal. Agora, quando eu olho para o outro lado, né, quando eu olho assim, né, quando eu olho assim, a coisa fica bastante diferente, porque eu vejo os 2 polos, tá certo? Eu vejo o Polo Norte e o Polo Sul, e essa imagem, a rotação da Terra parece meio estranha, porque ela parece que, com essas batedeiras de bolo, né?
onde os dois batedores estão nos extremos, e essa parte do mar aí central, né, vai rodando mais rápido do que o resto. Né? Então, isso aí um problema da ótica, da geometria da três esferas. A geometria da três esferas, quando a gente olha para a esfera de longe, né, a gente está perto da esfera, então essa aqui, na verdade, é a nossa Terra aí, que a gente acabou de sair dela, mas quando a gente olha e vê ela pelo outro lado, né, quando a gente vê ela pelo outro lado, olha para trás, né, pela janela de trás da nave espacial, o que a gente vê é uma imagem. A gente está vendo o outro lado da Terra, né, mas a quantidade de coisas que a gente vê na Terra é diferente. Tá? E a imagem que a gente vê tem essa deformação aí por causa da geometria do espaço, de como os raios de luz andam nesse espaço. Então, e elas giram em sentidos contrários, né? Exatamente. A gente está olhando ela quando a gente olha de perto, ela está virando para a direita, quando a gente olha do outro lado, ela está virando para a esquerda. Bom, a Terra ela só gira numa direção. Bom, eu vou só deixar... Perguntaram no chat também se aquilo que o senhor estava mostrando antes era o observador andando ao longo do círculo máximo. Sempre que eu deixo... Peraí, sempre que eu acelero e largo, né, é movimento retilíneo uniforme. Tá? Então, ele está andando ao longo da geometria do espaço, que não é retilíneo uniforme, porque o nosso espaço talvez seja curvo. Tá? Então, mas a gente andaria, quer dizer, quando eu pego o foguete e aí eu coloco aceleração nele, aí eu posso andar para qualquer direção. Mas se ele anda, se eu largo o volante, né, e tiro o pé da... Bom, posso até acelerar ou desacelerar, mas quando eu largo o volante e deixo ele está andando ao longo do círculo máximo. Tá? Que é o que seria andar ao longo de uma reta, né, sem aceleração, na três esferas. Tá? Sem botar força no volante. Então, deixa eu fazer... Tudo bem? Posso... Então, eu queria agora só dar um outro exemplo aqui, de um outro espaço qualquer, né? Que, aliás, vou dar esse aqui, que é um espaço interessante. Então, está aí uma outra possibilidade para o que seria o nosso universo. Então, essa possibilidade aqui eu escolhi de maneira que eu entendo um pouco, né, desse espaço. Os outros exemplos eu nem sei exatamente quais são, mas você pode dar uma olhada. Quer dizer, então, você está... Quer dizer, o nosso espaço, o nosso planeta, o nosso... nave espacial está andando aí ao longo das linhas retas desse espaço, são chamadas geodésicas, e o que você vê, né, o seu telescópio, se quiser, sei lá, e o que você vê é esse tipo de imagem. Né? Que espaço é esse? Esse é o tipo de pergunta que os cosmólogos se fazem. Né? E como vocês podem notar, nesse caso aí, tem uma simetria, né, tem um pentágono aí, em algum lugar a gente vê essas formações pentagonais, vão ver várias outras formações, simetrias, né? E através agora a gente vê uns triângulos e tal. Então é através dessas simetrias que a gente espera ser capaz de entender o nosso universo. Quer dizer, a outra maneira é ser corrupto e conversar com Deus e pedir que Deus colocasse esse polígono, esse poliedro fundamental aí, que com faces identificadas, etc. e tal, e aí, aí a gente saberia com mais facilidade o que é o nosso, esse universo aqui em particular. Mas a gente ainda não sabe conversar com Deus. Tá? Então a gente tem que tentar outras formas de... Mas vocês podem ver vários pentágonos aí ao longo dessa figura. Então eu vou parar aqui e vou terminar rapidamente a palestra. Professor, a pergunta falando, se fosse observar cada imagem da Terra via telescópio, veríamos cada Terra em uma época diferente, né? Sim, eu tô, quer dizer, eu estou ignorando essa questão do espaço-tempo. Quer dizer, é perfeitamente compatível. E por isso que, quando eu dei o exemplo, eu falei que a gente estaria ouvindo
um programa de rádio do passado, tá? Então, o que a gente vê, de fato, né, são raios de luz que estão andando ao longo de muitos anos-luz, e estão andando ao longo de muitos anos, né, para chegar a gente, essas coisas, né, que estão a muitos anos-luz de distância, mas ainda assim, quer dizer, pelo pouco que eu sei do assunto, quer dizer, os cosmólogos acham que esse universo, quer dizer, o espaço-tempo é uma fibração, tá? Então, a dimensão unidimensional é uma reta, e o que a gente tem que entender é essa transversal, que é a fibra transdimensional. Opa! Então, deixa eu parar de apresentar e terminar aqui rapidamente meus slides. Teve uma outra pergunta, posso ler aqui? Claro. O Thales perguntou, seria um 3 dodecaedro o último caso? Esse espaço, o último caso, chama espaço de Seifert-Weber, que é um espaço que você obtém de um dodecaedro. Você pega um dodecaedro e identifica faces opostas. Quer dizer, o dodecaedro tem, bom, como diz o nome, 12 faces. As faces são pentagonais, né? E quando você, quer dizer, ao contrário do toro, que você pode identificar por translação, né? Você pega uma parede e translada até a outra. O caso do dodecaedro não dá, porque os pentágonos estão meio fora de fase. Então, você tem que fazer uma rotação. E aí, dependendo de que tipo de rotação que você faz, toda vez que você identifica um pentágono com o pentágono oposto, já perdi. Você entende o pentágono com o pentágono oposto, você tem que fazer uma rotação de, sei lá quanto. Bom, depois eu conto. Mas, então, esse espaço é um espaço particular. Ele tem um... Bom, gente, posso só terminar aqui, aí depois a gente faz mais perguntas? Esse espaço é um espaço bastante particular. Desculpa, eu não sei também quem fez a pergunta, mas deixa eu só encerrar aqui. Bom, tem uma... A gente mata a cobra e mostra o pau, então eu preciso mostrar o pau agora, peraí. Cadê? Show. Ok. Então, por exemplo, está aqui, né? Isso tem um espaço muito interessante, que é o espaço dodecaédrico de Poincaré, que você pega esse dodecaedro aí, identifica faces opostas com o mínimo de rotação possível, né? Que não é esse espaço que eu mostrei, mas se você vai um pouco além e faz a rotação, em vez de ser o mínimo possível, você vai 1,5 vezes, por assim dizer, eu não vou entrar em detalhes, não, mas eu não vou mostrar o espaço dodecaédrico de Poincaré, porque a gente está meio em cima, eu posso mostrar depois, se vocês quiserem. Mas você faz esse espaço aqui que eu... sim, por 3/10 de uma volta inteira, tá? O espaço dodecaédrico de Poincaré, você vira por 1/10 de volta, os pentágonos, e o espaço de Seifert-Weber, você vira por 3/10 de uma volta inteira. Tá? E aí tem um espaço bastante diferente que é exatamente o que a gente viu naquela última viagem interplanetária ali. Bom, então, só para encerrar aqui... é por isso que você sabia do Pilates, Ulisses. Desculpa aí. Eu achei que você está ficando famoso, porque eu tenho parado minhas aulas hoje, às vezes por causa do Pilates também. Então, quer dizer, hoje em dia, né, então, a matemática, a gente sabe muito sobre 3 variedades, né? Então, no início desse século aí, o Perelman provou a conjectura de geometrização do Thurston, que, de certa maneira, resolveu, né, o problema fundamental que havia sobre 3 variedades. Quer dizer, 3 variedades ainda são uma coisa muito, quer dizer, muito interessante, é uma área de pesquisa ainda muito rica, bom, o que está acontecendo aqui? Tá. E, por exemplo, em algum momento, isso já é mais velho, né? Quer dizer, o próprio Jeff Weeks, que é o cara de quem eu falei logo no início, ele estava na cadeia, mas ele publicou um artigo na Nature com colaboradores, no qual eles observaram essa radiação, chamada radiação de fundo do universo, e propuseram o espaço dodecaédrico de Poincaré como uma possibilidade para o nosso universo. Quer dizer, isso aí envolve algumas outras questões que eu não quero falar aqui,
Mas, só para, então, aquela história mata a cobra e mostra o pau, está aí. Né? Então, muito do que eu falei foi inspirado por esse livro, que é um livro extraordinariamente interessante, que eu recomendo a todos, e que o Jeff Weeks, me perguntou se eu queria traduzir para o português, eu ainda não me decidi a fazer isso, mas, de toda maneira, se vocês quiserem ver a cópia, é realmente um livro extraordinário. E esse software que a gente viajou aqui, todo mundo pode baixar. Nessa página aí, também é feito pelo Jeff Weeks, geometrygames.org, e vocês vão lá e tem vários outros softwares bastante interessantes, joguinhos, você pode jogar jogo da velha no 3 Toro, no 2 Toro, em outros espaços, é muito interessante. Tá? E, bom, então, isso aqui é o fim oficial da palestra, eu posso... mas não é o fim do universo, não? E nem da pesquisa em matemática, tá? Então, tem muita coisa que a gente precisa saber ainda sobre 3 variedades, e, bom, e nem tampouco o fim da pesquisa em cosmologia, porque a gente continua sem saber qual é o nosso qual é o nosso universo, né? Qual 3 variedade é o nosso universo. Então tá, gente, agora eu posso... acabou oficialmente, e eu posso responder mais perguntas se alguém quiser. Professor, aqui eu só queria falar um pouco, agradecer muitíssimo a sua disponibilidade aqui para falar com a gente. Muitíssimo obrigado, você respondeu sempre os e-mails muito rápido. E foi muito legal a palestra. Então, talvez, eu não sei se vai ter perguntas, mas eu queria talvez começar a sessão das perguntas fazendo uma pergunta. Tipo, que em 2 variedades a gente classifica elas, né? Isso não é muitíssimo complicado de se fazer, e queria saber se tem alguma esperança de um dia, quem sabe, classificar todas as 3 variedades. Então, essa é uma questão... Quer dizer, classificação, como a gente classificou 2 variedades, não. Tem muito... Bom, quer dizer, depende... Quer dizer, isso é uma coisa que eu estou até discutindo no meu curso, né, que eu estou, desse curso de introdução a 3 variedades que eu estou dando, quer dizer, o que você chama de classificação? Certo? Então, classificação em matemática pode ser várias coisas, e o que a gente chama de classificação tem que se adaptar à realidade dos objetos que a gente está tentando classificar. Então, a classificação de superfície é uma classificação extremamente agradável. Bom, o tipo de classificação mais agradável de todos é fazer uma lista finita. Né? Então, tem, sei lá, 28 estruturas diferenciáveis na esfera 7-dimensional. Eu não sei quantas tem, mas me lembro mais. Mas é um número finito. Então, você fala A, B, C, D, Z, é uma lista finita. Bom, mais do que isso, você pode tentar fazer uma lista infinita, ou várias listas infinitas, que a gente faz listas infinitas com superfícies. Bom, para 3 variedades, fazer listas não vai dar, não é possível, tem 3 variedades demais, mas ainda assim, essa conjectura de geometrização do Thurston, que foi provada pelo Perelman, quer dizer, fornece uma quantidade de informação muito importante sobre o que são 3 variedades. Né? Então, a gente é capaz de partir elas em pedaços e dar geometrias específicas para cada pedaço e tal. Né? Mas isso aí é uma... Bom, se quiser, quem quiser vir ao meu curso, eu vou até falar disso em algum momento semana que vem. Mas quer dizer, demoraria muito para explicar aqui. Certo. Acho que o Rodolfo perguntou se tem algum livro em português para indicar para saber mais sobre essas coisas. Em português. Em português, não. Eu não traduzi o livro do Jeff, mas o livro do Jeff é extraordinário. Realmente é muito bom, eu recomendo. O curso que eu dou chama Introdução a 3 variedades, uma coisa assim. E se encontra segundas e quartas. Se você quiser escrever para mim, eu vou botar o meu e-mail aqui, eu posso te... andré@ime, né? Então, quem quiser... É porque ele divulgou as memórias do O Quadrado, que era subversivo também. Todos esses comunistas vão para a cadeia atualmente.
Alguma outra pergunta? Eu tenho mais uma. Em superfícies também tem uma outra coisa que a gente sabe, por exemplo, que todas as superfícies são quocientes de polígonos, né? Os dois exemplos que você deu também de três variedades diferentes, o Euclides de Poincaré e o três variedades de Seifert e mais alguém que eu esqueci, também eram quocientes de polígonos. Isso, em geral, dá para fazer? Ou toda três variedades? Bom, em variedades compactas você deve ser capaz de esperar esse tipo de coisa. Você tem que fazer essa decomposição, que eu falei, você tem que fazer umas decomposições iniciais, que você tem que decompor os pedaços em somas conexas e tal. Mas, quer dizer, os pedaços, sim. Quer dizer, os pedaços são quocientes de espaços na verdade, por ações de grupos até. Né? Então, a resposta é sim, mas, quer dizer, é uma resposta delicada. Você tem que pensar nela com cuidado para explicar exatamente por que sim, mas é verdade. Quer dizer, desde que você faça uma decomposição preliminar. Tá? Certo? Tá bom, eu acho que eu não tenho mais perguntas. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu só tenho mais uma pergunta. Naquela figura da palestra que tinha um monte de círculos preenchendo o plano, ainda ficava aquela regra. Legal, Lucas, desculpa. Oi? Desculpa, fala aí, Denis, que alguém botou Não, que o Lucas mandou um recado aqui, eu agradeci, eu não sei se ele estava saindo. Ah, tudo bem. Desculpa, Denis, então, Lucas, fica aí mais um pouquinho que eu falo um pouco mais sobre as suas perguntas, tá? Fala, Denis, desculpa. Não, só queria perguntar uma coisinha daquela figura que você mostrou, em que você conseguia preencher o plano com círculos, né, com circunferências, várias circunferências, aquele eixo do meio ficava sem ser preenchido, né? Aí você estava imaginando que... Não, mas a ideia é um pouco que aquele eixo do meio, na verdade, que eu não estava preenchendo o plano, mas, na verdade, eu estava preenchendo a 2 esfera. Tá? E aquele eixo do meio era um eixo que passava, é um eixo muito longo, que passava lá por trás da sua cabeça, por assim dizer, pelo ponto no infinito. Tá? Se eu penso a 2 esfera como uma compactificação por um ponto do plano, né, eu pego o plano assim e fecho tudo, então aquele eixo central, né, na verdade, passa pelo ponto lá de cima. Ah, entendi. A ideia era um pouco essa. Tá? Entendi. Ele também faria parte de um círculo, só que se também fecha. faria parte desse círculo no infinito. Né? Eu vou ligar aqui a luz. Então, o Luca Maciel aqui botou uma pergunta, uma afirmação. Obrigado, fico feliz que você tenha aprendido coisas. Enquanto ao Keanu Reeves, tem o filho de uma moça que trabalha na casa do meu pai, falou para mim, sei lá, um mês atrás, falou: você tá igual ao John Wick. Eu falei: o quê? John Wick. Aí, bom, o John Wick é o Keanu Reeves num filme aí que chama John Wick, eu acho. Né? Aí, bom, tudo bem, isso foi um mês atrás. Aí ontem a minha cunhada passou aqui em casa e falou assim: nossa, você tá parecido demais com um ator, não sei, um ator famoso, famosão e tal. Aí eu falei: bom, tá, vai lá. Bom, de toda maneira, a minha mulher descobriu hoje que o ator famoso é exatamente o John Wick. Então, na verdade, eu sou o Keanu Reeves, mas eu me desfaço de matemática de vez em quando. Então, eu tô aqui no meu papel como matemático nesse momento. Então, falou, gente. Alguém mais tem alguma pergunta? Eu acho que o Eduardo perguntou se você, como professor de dinâmica, existe campo de pesquisa interessante na intersecção de três variedades com sistemas dinâmicos. Muito, por isso que eu me interessei por esse assunto. Bom, então eu mencionei o Thurston. O Thurston é um dos maiores matemáticos que a história da humanidade já viu, né? E ele é um cara fascinante, e ele provou vários teoremas, quer dizer, antes do Perelman provar a conjectura de Poincaré, a conjectura de geometrização no caso geral, o Thurston ele próprio tinha provado vários casos, né? E um deles, chamado teorema de hiperbolização para três variedades fibradas, é um teorema que relaciona dinâmica, né, em superfícies e três variedades. Né? Então, foi meio que por aí que eu entrei
entrei nesse mundo. Obrigado, Anny, que legal. Eu entrei nesse mundo e tem muita coisa muito interessante para fazer na interface aí entre, né, sistemas dinâmicos e espaços, né, e geometria e topologia de 3 variedades. E quer dizer, é um lugar bastante, bom, muito amplo, né? Quase infinitamente amplo, eu acho. Legal, Anny, obrigado pelo comentário aí. Alguém mais tem alguma pergunta? Bom, agora eu estou lendo aqui essas coisas também. Se você quiser coordenar, fazer o mestre de cerimônias aí, pode fazer, Pietro, mas... Não, tranquilo. Acho que ele perguntou se tem algum motivo para... Eu não vi o filme. Alguém está falando... O John Wick tem um cachorro. Eu não vi o filme, mas parece que o filme é legal, né? Eu vou ver de repente. Eu fico com vergonha de me ver na tela, entendeu? Certo. Alguma tem muitos dica atores de que conseguem se assistir. Eu achei maravilhoso tudo. Quer dizer, o que eu posso, se vocês quiserem, eu posso pensar em dicas de pessoas para falarem no seminário em algum momento, mas eu achei tudo super legal. Eu acho ótimo que vocês tenham essa é super legal, pô, maravilha. E eu acho que eu raras vezes na vida dei palestra para tanta gente, assim, em algum momento tinha mais de 80 pessoas aqui, né? Por isso, a maior parte do tempo, eu acho que, tipo, por mais de 50 minutos, tivemos mais de 90 pessoas. O pico, acho que foi 27. Nossa, tá vendo? Ser Keanu Reeves traz esse tipo de... Atrai muita audiência, né? Pois é. Bom, professor. Tem mais perguntas ou não? Chega. O Heitor tinha perguntado se tem algum motivo para o nosso universo compacto. Bom, Heitor, é aquela história, né? Se não fosse, né? Então tá, se não for compacto, bom, supostamente você deveria ser capaz de... Bom, ou é infinito, né? E aí eu não sei se isso bate muito bem com essa compreensão né, do universo como tendo vindo do Big Bang, né? Então, quer dizer, pelo pouco que eu sei do assunto, né, tem uma forte indicação que o universo cresceu, né, de algum momento, né, e portanto não deve ser infinito, e portanto se é finito e não é compacto, né, se você vai até o bordo, o que tem fora do bordo, certo? Deus está lá esperando a gente de braços abertos, falar, chegou meu filho, agora, ou deusa, né, sei lá, está lá esperando a gente para... Não sei. Vocês viram 2001? Vale a pena ver, quem não viu. Eu parei no 10º minuto de São Macacos. Aí eu não consigo. Não, mas o filme é extraordinário. Quer dizer, tem que talvez relevar um pouco, mas o filme é extraordinário. É o filme 2001, né? Ele mesmo. Bom, a galera das cordas pensa que deveria ser... dimensão 3 é onde eu paro, dimensão 11 fica parecendo ficção científica. E, bom, eu acho que até eles andam achando que é ficção científica demais, entendeu? É ficção científica, sei lá, mas eu não tenho a menor ideia do que é dimensão 11. 3 tá bom. 4, vai lá, vai. certo. Então tá, gente. Friedman, bom, eu não sei qual é a métrica de Friedman, Sérgio, desculpa. Então, bom, pois é, então quer dizer, é mais, quer dizer, a curvatura do universo é determinada pela gravidade, né, segundo aí o Einstein. Então, agora, parece que tem uma, quer dizer, que essencialmente, atualmente, pelo menos, o universo é tão esparso, tem tão pouca coisa no universo, que a gravitação é tão pouca que a curvatura do universo é essencialmente igual a zero. E é exatamente esse o problema aí. Quer dizer, o comportamento de 3 variedades com curvatura positiva, zero ou negativa, e aliás a minha mão é positiva, zero ou negativa,
são muito radicalmente diferentes, né? Então, se o universo fosse uma três-variedade de curvatura positiva, que é o caso aí do espaço dodecaédrico de Poincaré, por exemplo, então a gente teria muito menos possibilidade. Quer dizer, se a gente soubesse que o universo tem curvatura positiva, a gente teria muito menos três variedades para tentar descobrir qual é, né? Por outro lado, se a curvatura é negativa, bom, mesmo que seja muito próxima de zero, mas negativa, aí esquece, né? Aí a porca torce o rabo total e a gente tem uma quantidade infinita, enorme de três variedades de curvatura negativa que fazem com que essa pesquisa aí, essas nossas viagens pelo espaço, se tornem meio arriscadas, né? No sentido de que a gente nunca vai saber exatamente onde é que a gente está, né? Então, mas eu acho que eu gastei tudo que eu sabia sobre física e cosmologia. Gente, eu não sei quer dizer, eu sei que já ouvi falar de constante cosmológica, mas eu realmente, essa não é o meu negócio, né? Eu só sou matemático e ator. Eu não sou cosmólogo. Muitíssimo obrigado, professor, mais uma vez pelo seu tempo. Foi um prazer e, bom, muito legal a iniciativa de vocês aí, muito bom mesmo, viu? Obrigado, professor. Então, só queria falar para o resto das pessoas que ainda estão aqui, que semana que vem a gente vai ter mais seminários, que daqui para frente a gente vai ter 2 datas, terças e quintas. Quintas, em geral, são professores, terças vão ser alunos ou convidados, assim, em geral, que a gente puder, sem uma regra, e de quintas-feiras vão ser às 4. O próximo seminário vai ser do Thiago Landim, e ele vai falar sobre categorias para não categóricos, na terça-feira. E o endereço, você anuncia isso como, o Pietro? Então, a gente tem um site, que eu posso pôr ele aqui no... O site eu sei, mas você vai lembrar a gente, de repente, porque eu talvez quisesse ver essa palestra. Ah, tá bom, eu posso te mandar sim. Se quiser me tem uma página no Facebook. E a gente tem pedido para o centro acadêmico para mandar para os alunos de graduação em postos. Mas eu posso te incluir na lista de e-mails também. Mas olha só, eu não tinha a menor ideia de nada disso. Quando você entrou em contato comigo, eu falei, que legal, e tal, e tal, e tal. Talvez os professores devessem saber disso, mais um pouco, dessa iniciativa e tal. Eu acho que, então, a gente vai trabalhar. Então, não sei se você quer mandar semanalmente, tudo que está acontecendo, para também não ficar enchendo. Mas eu acho que vale a pena, no mínimo, um anúncio aí, olha, a gente está fazendo isso e tal. Acho que vale a pena mandar para os professores também. Tá bom? Tá bom? Providenciar. Bom, então, e mais uma vez, muito obrigado. Qual será o horário da palestra na terça-feira? Na terça-feira, eu acho que vai ser 6 horas. Todas as terças. Não tem horário muito fixo. Vai depender. Porque, por exemplo, o Thiago Landim, ele está na França agora, então ele tem que ver os horários para ele. Aí, então na terça-feira os horários vão ser mais andantes. Na quinta vai ser sempre nas 4. Mas, mais uma vez, muitíssimo obrigado, professor André. Obrigado a você, gente. O Reeves, defende como que ele... Um abraço aí grande para vocês todos. Obrigado aí pelo convite, tá? E a gravação vai ficar provavelmente no site, tá bom? A gente vai... tem que parar de gravar aí, que senão fica todo esse bate-papo aqui, eu falando de comunista e tal, eu vou acabar sendo preso, hein? Pode deixar. Tá bom, professor. Parabéns pela